Ele chocou todo o Brasil com a sua maldade e deixou a cidade de São Paulo em estado de alerta no final dos anos 90. Um parque de vegetação densa na região sul da cidade de São Paulo. Este foi o local escolhido pelo maníaco que atraiu mulheres com a promessa de transformá-las em modelos. Em 6 meses, a polícia encontrou 8 corpos e iniciou a caçada ao principal suspeito. Hoje falaremos sobre a história de Francisco de Assis Pereira, ou como é conhecido, o maníaco do parque, um dos serial killers brasileiros mais famosos da história, que brutalmente tirou a vida de 11 mulheres e foi condenado a mais de 200 anos de prisão. O caso, apesar de ter acontecido ali no finalzinho dos anos 90, voltou a repercutir em 2024, depois que um filme inspirado na sua história foi lançado. Mas é óbvio que ninguém melhor do que eu, a investigadora Fox, para contar toda essa história para lá de macabra para vocês. Deixo aqui também um aviso de que o caso de hoje é bem pesado, gente. Então fica aqui um alerta de gatilho, porque os crimes que ele cometeu foram realmente bizarros, principalmente contra mulheres. Mas vamos descobrir todos os detalhes dessa história que aterrorizou, e eu posso dizer que aterroriza até hoje, tá? Eu lembro bem da comoção que foi o maníaco do parque acontecendo, sendo televisionado, o sensacionalismo que gerou lá nos anos 90. Aquilo me traumatizou porque até hoje aquilo lá tá em mim. Seu nome é Francisco de Assis Pereira. E eu digo porque ele ainda tá preso, cumprindo a pena lá de mais de 200 anos de prisão. Ele nasceu no ano de 1967, numa cidade pequenininha no norte de São Paulo, que faz divisa com Minas Gerais. Ele tinha 3 irmãos, era o filho do meio e durante a infância sempre foi considerado uma criança quieta, de poucas palavras. Apesar dele ser uma criança quieta, ele gostava muito de brincar, ele tinha um hobby de andar de patins, algo que ele levou até para a vida adulta. Enfim, a infância dele foi um pouco turbulenta. Devido ao trabalho do seu pai, sua família mudava constantemente de cidade. Quando, por um breve período, a família se estabeleceu em uma cidade no interior de São Paulo, o Francisco passava boa parte dos seus dias com o avô, que trabalhava num abatedouro de gado. Lá ele presenciou aquilo que nós sabemos que acontece em todo abatedouro: animais sendo mortos cruelmente, muitas vezes de forma bruta e violenta. O Francisco pareceu perder a sensibilidade para ver essas cenas de dor e violência, e foi aí que os sinais de psicopatia começaram a surgir. Certo dia, o Francisco, que tinha apenas 8 anos, apareceu em casa com um passarinho sem vida e afirmou que ele mesmo havia matado o bichinho. De imediato, a avó dele repreendeu ele, mas disse que pareceu que o menino não sentiu remorso nenhum do que ele tinha feito. A própria avó descreveu ele como um monstro mais tarde. Depois disso, a história do Francisco foi ficando cada vez mais macabra. Aos 9 anos, ele foi abusado por uma tia materna. A tia negou que aquilo tinha acontecido e os pais acreditaram nela. É impressionante como histórias de abuso acontecem dentro da família, na grande maioria das vezes, né? Que coisa horrível. E o Francisco, que já era visto como uma criança má, passou a ser visto como uma criança mentirosa também, já que acreditaram na tia e não nele. Acharam um absurdo como é que ele podia ter inventado aquilo contra a própria tia, veja só. Os anos se passaram e o Francisco, agora adulto, serviu no exército, onde depois de diversas sanções por mau comportamento, ele foi mandado embora. Depois disso, ele nunca mais teve um emprego por muito tempo. E o mesmo acontecia com seus relacionamentos. Uma namorada que ele teve nesse período relatou que ele era extremamente agressivo e raivoso e chegou a agredi-la mais de uma vez. Mas foi só em 1995 que
que o Francisco teve sua primeira ocorrência policial registrada. Naquele ano, uma mulher de 19 anos que decidiu não se identificar fez uma denúncia na polícia de São José do Rio Preto. Ela denunciou contando que o Francisco havia forçado ela a entrar num prédio em construção, provavelmente para abusar dela. Mas felizmente ela conseguiu escapar, foi até a polícia logo em seguida e horas depois o Francisco foi encontrado e foi detido. Se isso tivesse parado por aí, né? Acontece que pelas faltas de provas, ele foi solto logo em seguida. Alguns anos se passaram e no início dos anos 90, o Francisco se mudou para São Paulo. Ele passou a patinar no Parque do Ibirapuera, que é um lugar bem famoso, onde as pessoas vão lá para andar de bicicleta, andar de patins e tal. E ele participou até de premiações de patins e chegou a ganhar um prêmio, gente. É aí que a gente fala, pô, é psicopata, é assassino, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem cara de ser estranho. Não, gente, não tem cara. É um moço que tá ali convivendo com você, que vai competir patins no Ibirapuera. Bizarro, né? Nesse mesmo período, ele acabou se envolvendo com uma mulher que durante um momento íntimo acabou mordendo intencionalmente o dito cujo dele. Só que ela mordeu com tanta força que meio que ele sofreu com impotência sexual depois do ocorrido. Pode parecer um fato aleatório, mas na construção dessa masculinidade frágil e nesse jogo de querer sempre ter o poder típico dos psicopatas, isso com certeza foi um fator que impulsionou as atrocidades que o Francisco faria. Depois disso, ele encontrou um emprego como motoboy e passou a trabalhar fazendo entregas. Acontece que desde 1996, alguns casos de violência contra mulheres já estavam acontecendo na cidade de São Paulo, por um homem que as enganava com a desculpa de ser um olheiro de agência de modelo. Ele levava elas para um parque, dizendo que queria fazer umas fotos, mas chegando lá, ele violentava elas. Esses casos acabaram não sendo solucionados por 2 anos, até que em 1998, a história começou a se desenrolar. Foi naquele mesmo ano de 98 que uma mulher chamada Isadora desapareceu misteriosamente, sem deixar rastro nenhum. Dias depois do desaparecimento dela, 2 cheques de R$250 que estavam no nome dela foram utilizados em uma loja que vendia capacetes e artigos para moto. E quem foi que utilizou esses cheques para comprar os capacetes? Isso mesmo, o Francisco. E ali ele começava a espalhar umas pistas de quem seria o abusador dessas mulheres. Quando a polícia descobriu, foram logo atrás dele, que disse ter usado os cheques com o consentimento da Isadora, que supostamente seria sua namorada. O desenrolar veio quando o pai da Isadora negou tudo e disse que nunca havia visto Francisco na vida. Mas, sem ter outras provas para acusar o Francisco, a polícia acabou liberando ele mais uma vez. A questão é que a Isadora ainda estava desaparecida, né? E ela só foi reaparecer meses depois. Um homem que estava passeando pelo Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, conhecido como Parque do Estado, encontrou 2 cadáveres imediatamente. Chamou a polícia. Durante a investigação, a polícia encontrou ao todo 7 corpos. Identificou que todos eram de mulheres e estavam em situações muito similares e com sinais de violência e abuso. Fazendo uma investigação mais delicada, a polícia descobriu que 3 outras mulheres haviam denunciado uma tentativa de violência contra elas ali mesmo no Parque do Estado. E decidiram ir até essas mulheres para colher mais informações, visto que elas poderiam ser sobreviventes desse mesmo criminoso. Depois de conversar com as mulheres, a polícia conseguiu reunir as informações de todas elas e fazer um retrato falado. E a imagem do maníaco do parque foi exposta para todo o Brasil. Todas elas também relatavam que o agressor parecia sentir dor nas partes íntimas durante o abuso, fato que tempos depois foi fundamental para identificar o criminoso. E é aí que começa a caçada para esse serial killer, que até agora, gente, ninguém sabia que era o Francisco.
E quando Francisco viu seu retrato falado rodando por todas as mídias, ele escreveu uma carta ao seu patrão agradecendo pela oportunidade de trabalho e sumiu. Ainda foi educado, né? O patrão achou muito intrigante e estranho ele fazer isso, mas algo mais bizarro aconteceu logo depois. Horas depois, ele encontrou um osso de porco dentro da privada do banheiro dos funcionários. E ao tentar tirar o osso dali, ele encontrou também um documento de identidade que percebeu ser de uma mulher. Imediatamente o patrão chamou a polícia, que ao investigar, descobriu que aquele documento pertencia a uma mulher que estava desaparecida. O Francisco fugiu de São Paulo para o Rio Grande do Sul, mais precisamente para Itaqui, uma cidade que faz divisa com a Argentina. Lá ele criou uma nova identidade e passou a ser conhecido pelos moradores da cidade como Pedro. Ele chegou a trabalhar e frequentar a igreja, mas foi desmascarado pela esposa de um dos seus colegas pescadores, que por algum motivo tinha uma pulga atrás da orelha com ele, esse suposto Pedro. E essa mesma mulher conseguiu pegar o RG dele e perceber que seu nome verdadeiro era Francisco de Assis Pereira, um dos suspeitos de ser o maníaco do parque. Nisso, uma denúncia foi feita e finalmente, depois de 23 dias foragido, o Francisco foi preso. Desde quinta-feira passada, Francisco de Assis Pereira estava escondido em Itaqui, na fronteira do Brasil com a Argentina. Para chegar na cidade, ele atravessou o rio Uruguai de balsa e usou nome falso. Disse que se chamava Pedro e estava sem dinheiro. Nesta casa, ele se ofereceu para fazer qualquer serviço em troca de um lugar para dormir. Aqui ele conheceu o pescador João Carlos Vilaverde, com quem conversava todos os dias e fez uma revelação. Vou pegar uns peixes, vou pegar um troquinho aí, vou passar pro lado de lá, que eu tô afim que tô me entrosando com uma garota, que eu gostei muito de uma garota aí. Na Argentina? Na Argentina. Francisco negou o envolvimento com as mortes. Sou inocente. Você conhecia alguma das meninas? Nunca. Você saiu com alguma delas, não? A única pessoa que eu saí, ela se chama Isadora Franklin. A única pessoa que eu declarei na polícia de São Paulo. Nos primeiros momentos preso, ele negou todas as acusações, mas horas depois ele decidiu falar com o delegado. E durante a conversa, ele confessou tudo que ele tinha cometido. Falando inclusive que iria junto da polícia até o local onde tudo aconteceu para explicar como ele cometia as atrocidades. Chegando no Parque do Estado, a menos de 500 metros da entrada, o Francisco identificou a primeira cova e explicou todo o seu modus operandi. Demonstrando muita frieza, ele explicou que ficava na Estação Jabaquara e lá ele escolhia suas vítimas. Mulheres entre 18 e 24 anos, geralmente morenas, e que aparentavam estar com um olhar cabisbaixo. Ele abordava essas mulheres dizendo que era um olheiro de um estúdio, agência de modelos, e sendo muito persuasivo e articulado, ele convencia as mulheres a irem de moto com ele até o Parque do Estado, onde juntos eles tirariam algumas fotos mais elaboradas que seriam enviadas para os clientes das agências de modelo que ele trabalhava. Lembrando, gente, que a gente está falando dos anos 90, as pessoas não tinham celular para checar a informação. Se ele falava assim, ai, meu nome é tal, eu trabalho em tal agência. Hoje em dia a gente fala assim, ai, me mostra aí suas fotos. Ai, qual que é o arroba da agência? Não existia. E infelizmente algumas mulheres acabavam acreditando nessa manipulação do Francisco. E tem também uma outra coisa que nos anos 90, a coisa de agência de modelo era muito comum, né? A gente via muita propaganda na televisão para você se inscrever em agência de modelo e tal. Existia muita essa história e muito golpe em cima de agência de modelo também. Claro que existiam sim olheiros de verdade que achavam modelos na rua, né? Foi realmente um boom das modelos brasileiras ali no mundo. Foi assim que a própria Gisele Bündchen foi descoberta, né? E ele também mirava naquelas mulheres que estavam ali aparentando estarem tristes, solitárias, meio perdidas. Falava assim, nossa, você é linda, você pode ser modelo. É meio que encantador, né? Enfim.
Ele continuou contando que quando eles chegavam no parque, ele conduzia a vítima até um local mais afastado e, chegando lá, ele mostrava o local onde suas vítimas anteriores estavam, dizendo que se a mulher quisesse ficar viva, ela teria de fazer tudo que ele mandava. Não, gente, peraí. Imagina você tá com um cara e você chega num lugar e você vê que ele te leva até uma parte do parque onde tem pessoas mortas. Como? Como você supera isso? Como? O que você faz nessa hora? Uma coisa aterrorizante e completamente maluca dele, né? Porque, ao contrário das outras histórias de serial killer que a gente ouve por aí, que tentavam se desfazer do corpo, isso e aquilo, não, ele criava meio que um santuário onde ele sabia onde estava todo mundo. Tanto é que o cara que achou os primeiros corpos viu 2 pessoas ali, né? Que coisa bizarra, enfim. Nesse mesmo dia em que ele foi até o parque com a polícia, ele identificou o local onde estava enterrada a Isadora, a mulher que estava desaparecida e que ele havia usado aqueles cheques para comprar capacete e tal. Ao todo, a polícia computou 7 vítimas fatais e outras 9 que foram agredidas e abusadas, mas que conseguiram escapar. Durante a elaboração dos laudos necroscópicos, foi descoberto que todas as vítimas foram violentadas e que algumas tinham inclusive marcas de mordidas. E agora entra uma parte mais bizarra ainda. Tempos depois, durante as investigações, foi constatado que o Francisco fazia isso porque ele tinha uma certa vontade de sentir a carne da vítima. Por isso que ele mordia elas. Os testemunhos das vítimas que escaparam também concluíram que Francisco tinha uma certa disfunção sexual, que fazia com que ele sentisse fortes dores e incômodos durante os atos de abuso. O que leva a pensar que ele tirava a vida das vítimas antes de cometer os abusos, porque ele tinha vergonha dessa dor que ele sentia. E a partir disso, talvez ele culpava a mulher que havia mordido seu membro por tudo que ele fazia, visto que, ele começou a se sentir desviado sexualmente, ou incapaz, ou impotente, por causa da mordida que aquela mulher uma vez deu nele. E muito provavelmente, gente, essa mulher mordeu ele porque ele já estava abusando ela durante o ato, né? E mais, descobriram que a aparência de todas as vítimas dele lembrava muito essa primeira mulher da mordida. Cabelos longos e morenos, corpo robusto, aparentar estar passando por alguma fragilidade, enfim, todas elas faziam parte desse estereótipo. O Francisco teve 4 julgamentos no total. E durante os julgamentos ele afirmou o seguinte: tinha uma voz na minha cabeça que ficava mais forte a cada crime e me mandava fazer coisas mais violentas. Ele falava como se o diabo estivesse mandando ele cometer todos aqueles crimes. Ao mesmo tempo, laudos psiquiátricos judiciais diziam que o Francisco não conseguia se adaptar a normas e regras sociais. Transtorno conhecido como transtorno de personalidade antissocial, e que sempre vivia no limiar entre a lucidez e a insanidade, atestando que ele é de fato um psicopata. Você matou essas mulheres? Não. Não matei. O que você acha que está acontecendo? Quem matou tá bem solto por aí. E eu tô aqui e vou até o fim disso aqui. Em 1998, enfim, o maníaco do parque foi sentenciado a cumprir 268 anos de prisão pelos diversos crimes que ele cometeu. Ele precisou ser mantido numa cela individual para evitar que os outros detentos agredissem e matassem ele. E hoje, já com 56 anos de idade, cumpriu 26 anos de prisão. Mas eu lembro principalmente, talvez vocês 30 a mais, como eu, né? Que naquela época onde surgiu esse caso do maníaco do parque, eu fiquei muito assustado porque era uma época que eu assistia muito mais televisão, como todo mundo, né? TV aberta e tal. Eu lembro muito, gente, do Gugu. Eu acho que era o Gugu, sim, que foi lá e cheio de policiais e não sei o que lá. Foram no parque, os policiais foram no parque,
começaram a conversar com mulheres. Eu não sei se isso é uma coisa da minha cabeça, tá? Eu devia ter pesquisado antes de gravar esse vídeo. Mas eu lembro que eles chegaram a simular a mesma atitude que o maníaco fazia. Eles fizeram, chamaram uma moça, não se identificaram, gravaram escondido, chamaram ela para tirar fotos num parque, não lembro se era no mesmo parque. E a moça, toda inocente, aceitou e tal, tipo, mostrando como era fácil enganar pessoas. Só que a televisão naquela época era tão surreal, de bizarra, que eles fizeram isso com uma moça de verdade sem o consentimento dela, sabe? Claro que eles não abusaram dela nem nada, mas levaram ela com o mesmo pretexto de tirar fotos num lugar. E eu lembro disso, está muito gravado na minha memória, deles ridicularizando pessoas que caíram nisso, meio que nesse sentido. E eu lembro que pra mim, isso daí foi o auge da espetacularização da desgraça, sabe? Eu acho que ali começava a grande decadência mesmo dos programas dominicais. Não sei se foi a grande decadência, porque tiveram histórias piores depois, né? Inclusive com a Sônia Abrão, enfim. Mas me marcou muito quanto aquilo foi noticiado exaustivamente e de uma maneira que não ajudava em nada o caso, sabe? Que mostrava mais as vítimas como tendo sido burras e não quanto o cara era louco e persuasivo. Enfim, voltando aqui, vocês sabem que eu não sou advogada nem nada, mas durante a pesquisa aqui eu achei que, de acordo com a legislação brasileira, ninguém pode ficar mais de 40 anos preso, né? Parece que tem uma coisa assim. Isso mesmo que a pessoa tenha sido sentenciada a 200 anos, 270 anos, como é o que ele foi, né? Mas segundo o próprio advogado do serial killer, ele não deve, em hipótese alguma, retornar para a sociedade, visto que com toda certeza ele voltaria a cometer crimes novamente. Outro fato intrigante sobre essa história é que esse é um dos maiores casos de hibristofilia do mundo. Para quem não sabe, eu também não sabia, hibristofilia é como a ciência chama essa atração, admiração ou desejo por criminosos violentos. Acontece que só em 1998 o maníaco do parque recebeu mais de 1.200 cartas de amor na prisão, vindas de todas as regiões do país. Sim, apesar da história extremamente pesada, dos crimes provados e comprovados, da descrição que ele mesmo fez, das atrocidades que eu nem descrevi aqui, tá? Mas eu lembro bem da televisão descrevendo a posição das vítimas, o jeito que elas eram encontradas. Eu lembro das vítimas sobreviventes dando os relatos dela. Eu lembro de tudo isso, mas não vamos entrar nesses detalhes aqui. Apesar de tudo isso, centenas de mulheres sentiram atração pelo Francisco a ponto de querer casar com ele. E ele, inclusive, realmente se casou em 2005 com uma dessas admiradoras secretas. Agora, sobre o filme que saiu recentemente sobre o caso, ele é assim bastante baseado na história real do maníaco do parque, mas a produção tomou algumas liberdades criativas durante a criação do roteiro. Por exemplo, no filme, a primeira mulher a ter seu corpo encontrado é chamada de Cristina dos Santos, e na realidade, nenhuma vítima dele tinha esse nome. O que o enredo fez ali foi mesclar duas vítimas reais, a Selma e a Raquel. No filme também existe uma personagem chamada Helena, que trabalha como jornalista investigativa, e na realidade essa jornalista não existiu. Ela foi uma criação ali dos roteiristas para ter um arco maior, adicionar mais profundidade, mais camadas ali para o filme. E segundo a produção, a ideia era colocar as mulheres em destaque no filme. Por isso eles escolheram ali alguém para guiar a trama, sendo uma mulher, trazendo mais visibilidade para as vítimas e trazendo um tom assim de heroísmo feminino para a história, sabe? Para mim esse caso é muito marcante, porque eu acho que ele foi o último serial killer a ser televisionado, né? Serial killer nesse padrão de modus operandi bizarro e tal. Tivemos outros assassinos aí que foram perseguidos, inclusive recentemente, mas a história dele se tornou muito macabra, principalmente pela televisão, e o quanto ela foi veiculada incessantemente, né? Isso foi muito marcante e marca muito os anos 90 como esse grande surto de televisão que a gente tinha,
Se vocês querem mais casos de true crime brasileiro, deixa aqui nos comentários. E mais casos de surtos e bizarrices que a gente via na televisão. Eu acho que sempre vale a pena a gente lembrar o que aconteceu e o que está prestes a voltar a acontecer, se é que já não acontece pior na internet brasileira hoje em dia, né? Deixa aqui nos comentários quais outros casos vocês querem ver. E é bom lembrar que temos vídeos de terça, quinta e domingo. Toda terça-feira também tá tendo live de Hora do VT para comentar do BBB. Assiste aqui no canal, vai lá ver, conferir se você gosta de BBB. E eu também tenho meu podcast aberto para todo mundo ouvir, que é o podcast Para Tudo. Para você aí, né, passar seu tempinho durante a semana, enquanto você pega o transporte público ou faz uma faxina. Vai lá no Spotify, digita podcast Para Tudo. Você vai me encontrar. E se você quer me ajudar, também tem um podcast exclusivo de apoiadores, que é o podcast Conselhos Ruins, que com apenas R$10 mensais vocês me ajudam a fazer tudo isso daqui acontecer. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Beijinho, beijinho.